Então, o que é que precisa? Você precisa pegar o conhecimento da ciência e do mundo espiritual e aprofundar nesse conhecimento e levando isso mais adiante. Nos últimos 500 anos, progrediu bastante. Mas são 500 anos. E quanto tempo vai levar mais adiante para que isso possa chegar a uma nova realidade? Terá um tempo mais adiante. Um período de transformações. Os sinais dos tempos não acontecerão nos milagres, em prodígios ou de maneira sobrenatural. Nada, nem cataclisma, nem terremoto, nem maremoto, nem nada, nem milagre, nem prodígio, nem maneira. Você veja, ele está curando, ele está pondo, ele fala bonito, ele dá. Não é por aí, não é por aí que os sinais dos tempos acontecerão. São entre os habitantes da terra que se observarão. Então, os sinais dos tempos, os tempos chegados, serão observados entre nós, os habitantes do planeta. Os habitantes do planeta. E aqui nós vamos entender habitante, encarnados e desencarnados, porque somos todos habitantes, formamos todos a humanidade. A humanidade é de encarnados e desencarnados. A humanidade chegou a um dos seus períodos de transformação, e o planeta subirá de hierarquia entre os mundos. Então, a humanidade como um todo chegou a um período de transformação. O planeta irá se transformar e subirá na hierarquia entre os mundos. Deixaremos de ser um planeta de provas e expiações e nos tornaremos um planeta de regeneração. Quantos anos somos um planeta de provas e expiações? Não, eu não digo 4 bilhões e meio, mas desde, talvez, quando começou o Homem Sapiens, porque nós éramos antes um planeta primitivo. Então, nós fomos de um período primitivo até um período em que já havia seres humanos, das cavernas, daqui, dali, assim, sabe? Mas de um determinado período, talvez de Homo sapiens ou um pouco antes, nós passamos a ser, mas provavelmente de Homo sapiens, ou um pouco antes, talvez, a gente passou a ser um mundo de provas e expiações. Já deve ter aí, talvez 1 milhão de anos, 500 mil anos, que nós somos planeta de provas de expiação. Nós deixaremos de ser provas de expiação, essa transformação, e passaremos a ser um planeta de regeneração. Quem quiser ver isso detalhadamente, quais são as características desses mundos, tem a escala dos mundos no Livro dos Espíritos. Basta ler lá, que lá está descrito cada uma das características desse quadro evolutivo. Há um vago pressentimento desses tempos na humanidade. Esse vago pressentimento é essa agitação que a humanidade vive. Ela está agitada. Ela está buscando caminhos e está buscando situações novas e está buscando, então, se trazendo coisas como já existiam em mais profundidade, agravando coisas que já eram graves. Então, essa turbulência humana, né, esse pressentimento desses tempos entre os seres humanos, isto é o tempo chegado, isso é o que está predito como os tempos chegados. É essa agitação humana. Não é cataclisma, não é milagre, não é visão, não. É essa agitação, é esse conflito de vivência e de convivência humana. Não será o fim do mundo material, e sim o fim do mundo moral. Então, a humanidade vai evoluir moralmente. Essa agitação é um conflito moral. É um conflito moral. Não será o fim do mundo. Haverá cataclismas? Possivelmente. Mas não são os cataclismas que vão trazer o final dos tempos e não será o final do mundo.
não será o final material do mundo. Não vai ter essa catástrofe. Haverá, sim, o fim de uma era moral. Porque deixa de ser de provas de expiação e passa a ser de regeneração. Como isso se dará? Nós vamos chegar. Né? Como isso se dará, vai se chegar nisso. Mas, então, esse é o aspecto dos tempos chegados. Né? Nós temos de compreender isso, que todo esse processo de agitação, de invasão, ele é de um fundo moral. É o início de uma nova moral. Não é nova moral, é moral. A moral nós já temos. Qual é a lei moral? A principal. Amar a Deus sobre todas as coisas, a próxima como a si mesmo. É isso, a lei do amor. A lei do amor já existe. É praticada? Esse é o problema. Esse é o problema. É aí que está o problema. Então, e os conflitos existentes estão nisso. Estão nisso. Né? Então, é um processo moral. Né? É uma evolução moral. A moral já existe. A moral, não vamos confundir ética com moral. Né? Nós temos a lei moral, que é a lei do amor, mas é a ética plena. É a ética plena. Mas o processo ético, ele vai evoluindo com a humanidade. A ética de hoje, a ética de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, não faz mais sentido hoje. A ética que existia naquela época. A ética social, a ética da ciência, a ética dos conhecimentos humanos, não faz mais sentido. E o que o pessoal está fazendo? Está estraçalhando a ética existente, mas não tem nada que está sendo reposto, ou está sendo com muita dificuldade. Né? Está surgindo. Mas esse embate que é o problema moral, que é um problema, no fundo, ético. Que é um problema ético. Né? O reinado do bem sucederá o do mal, com certeza. Né? O mundo de provas e expiações é ainda o reinado do mal. Ele vai se transformar em bem? Não. Ele será substituído pelo do bem. Mas é um quadro evolutivo. É um quadro evolutivo, sempre dentro desse período espiritual que a gente fala. Né? A emigração dos espíritos. Para a Terra ser mais feliz, é necessário que os espíritos encarnados e desencarnados, e aqui está uma frase importante, queiram bem. Então, para a Terra ser mais feliz, os espíritos que vivem no planeta têm de querer o bem. Não serão espíritos bons ainda. Desejam o bem. Desejar o bem é uma coisa, ser bom é outra coisa. Né? Ah, eu desejo o bem. Ah, sim, está certo, muito bem. É bom. São os 500. Desejar o bem é algo que é o início dessa transformação. É desejar o bem. Para que transforme o mal pelo bem. Né? E para que depois se torne bom. Mas esse caminho é longo. Então é o desejo do bem. É querer o bem. Os habitantes espirituais que não são tocados pelo bem e se comprazem no egoísmo e no orgulho, serão excluídos do planeta. Então essa exclusão se dará, mas ela se dará por aqueles que não são tocados pelo bem. É tocados pelo bem. Não é que sejam... Se já está tocado pelo bem, não vai ser excluído do planeta. Não vai ser. Não é aquele que está profundamente ainda voltado para o mal, para o egoísmo profundo, para o orgulho profundo, pela luta do poder, pela luta das coisas, voltados no orgulho e no egoísmo. Esses serão excluídos do planeta.
Mas aqueles que estão voltados ao bem, permanecerão. Irão espiar em mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos e terão por missão fazer esses mundos progredirem. Veja que interessante. Os espíritos não voltados ao bem, ligados ao mal, que serão excluídos do planeta, vão espiar em mundos inferiores. Vão continuar em outro mundo de provas de expiação, possivelmente, né? Onde levarão seus conhecimentos e terão por missão fazer esses mundos progredir. Veja que eles terão uma missão. Eles são espíritos maus, orgulhosos, egoístas, mas terão uma missão. Mas eles não é assim, na parte científica. Nós vamos agora desenvolver isso aqui com outro assunto, não, né? Então, eles serão levados a um planeta inferior e terão uma missão, que é de fazer evoluir esse planeta, né? Isso se dará gradualmente, já há algum tempo está se sucedendo. Veja que em 1866 já estava se sucedendo. Já estava. Está e estará. Porque isso se dá dentro de um tempo e espaço espiritual. Não se dá dentro de um tempo e espaço, não é hoje assim, amanhã assado. Eu não sei se vai vir aqui, porque eu queria... Não. Tudo isso já aconteceu com a Terra, né? Já começou. Não, já passamos por isso. Eu quero mostrar isso, quer ver? Esses dois. Aí, tá bom. Nós já passamos por esse problema. O que vai acontecer aos espíritos que serão exilados do planeta, irão para a planeta. Já aconteceu entre nós. Nós já vimos em livros sobre os exilados de Capela. Nós já lemos e já estudamos algumas coisas sobre os exilados de Capela. No livro A Caminho da Luz de Emmanuel, no capítulo 3, ele nos mostra um pouco desse caminho dos exilados de Capela, que o que aconteceu com eles vai acontecer semelhante com os que serão excluídos. Mas agora, o que é que eles vão ter? Eles vão ter como missão fazer evoluir os seres que viviam nesse planeta. Os exilados de Capela fizeram exatamente isso. Eles vieram exilados de Capela, mas trouxeram como missão fazer evoluir a humanidade terrena, que se encontrava numa situação ainda muito primária de vida. Muito primária de vida e de conhecimento. Seremos os exilados da Terra? Hã? Serão os exilados do planeta Terra. Aonde eu não sei, mas serão. Mas serão. Mas é exatamente isso. Não tem nenhuma novidade nisso. Isso se dá em todo o universo. Se dá em todo o universo. Um pequeno resumo aqui. Há muitos milênios, uns dos orbes de Capela é uma estrela, como o Sol. Então serão os exilados do Sol, não da Terra. Um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco. Relativamente às transições esperadas. Isso aqui é a Maé, né, Piato? Fazer uma cirurgia espiritual. Não deve mais fazer. Não, espiritual, estou falando. Então, as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como agora acontece convosco, relativamente às transações esperadas para o século XX. Nós já estamos no XXI, né? E ainda está aí, né? Nesse crepúsculo de civilização.
alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para edificação dos seus elevados trabalhos. Então, era necessário que houvesse a separação, como está havendo aqui agora, como Jesus prediz no Evangelho, a separação do joio e do trigo. Né? Está na hora da ceifa. Ele falou, primeiro deixa que tudo cresça junto. Deixa crescer tudo junto, o trigo e o joio. Depois se faz a ceifa. Aí depois se separa o joio do trigo. Né? Então, essa parábola de Jesus, a gente talvez consiga entender melhor diante do quadro que nós estamos vivendo. Naquela época era uma coisa meio perdida. Há 2000 anos atrás se fala disso, mas hoje a gente já compreende um pouco melhor. Né? Vamos ver se passa para o seguinte. Tá. Foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e justiça aquela turba de seres sofredores. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrar o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Vejam, eles reencarnariam entre as raças ignorantes e primitivas. Essa era a missão deles. A missão que eles tiveram junto conosco. Né? A lembrar o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por isso que vem aquela... quando você tem no Evangelho, na Bíblia, você tem a expulsão de Adão e Eva do paraíso, é o simbolismo dessa perda que eles tiveram, que eles traziam na memória deles a respeito da saída deles de um planeta para a Terra, vindo para um mundo primitivo. Imagine nós hoje, vamos fazer um processo hoje. Computador, filmagem com celular, né? Todo esse conhecimento de tecnologia, andando de avião para lá, para cá, come isso, come aquilo, produzindo isso, aquilo, tal. Aí, de repente, você se vê afastado e vai reencarnar. Que Búzios? Não, eu não sei. Dentro de uma caverna. Não, você vai reencarnar no meio de povos primitivos. Eu sei que tem ele aqui, não, eu sei. Você vai reencarnar em meio de povos primitivos que estão lá ainda, batendo pauzinho com pauzinho para tentar fazer fogo. Fazer fogo. Quer dizer, você vem com todo aquele conhecimento, porque você não perde o teu conhecimento. O povo já fica nervoso num lugar que não pega a internet. É isso aí. É isso aí. Ficar um dia sem a internet, o cara já fica perdido no tempo e no espaço. Calcula você chegar e ter de começar a conviver com seres que não conseguem realizar nada. Nada. Agricultura primitiva, moradia primitiva, um conhecimento primitivo. Viver nesse meio. Então, é a sensação do paraíso perdido, que está descrito no início da Bíblia. E que aqui está descrito assim, é a sensação que se leva dessa perda que você tem. É uma perda brutal. Né? Aquelas almas aflitas atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas. Descendente dos primatas. Veja como eles vieram de lá para cá. E como nós precisamos tomar cuidado para não ir daqui para lá. Eu tomar cuidado para não ir. Um grande acontecimento se verificaram no planeta, é que essas entidades nasceram na orbe, os ascendentes das raças brancas. Então, todos os ascendentes da raça branca existiam naquela época, a raça amarela e a raça negra. Todos os ascendentes da raça branca vieram, principalmente da raça negra, e aos indo-europeus que depois foram para a Europa. Né? Eles foram saindo da Ásia e foram formando a civilização europeia. Né?
das raças que viviam na civilização europeia. Quando se fala dos capelinos, só deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não. Quando a gente fala dos capelinos, e eles vieram formar depois civilizações importantes no planeta. Os egípcios, os fenícios, os romanos, os gregos, né, que trouxeram conhecimento da política, da filosofia, da matemática, da geometria, da navegação, trouxeram uma série de conhecimentos. Essa era a missão deles, fizeram o conhecimento que eles tinham lá e trouxeram para cá. Agora, só que todo mundo acha, mas eles vieram, o período deles foi longo. Nós fizemos um estudo naquela época, eu não tenho o estudo aqui comigo, que o tempo em que eles chegaram até nós e o tempo que eles vieram formar essas civilizações foi 60 mil anos. 60 mil anos. Porque eles vieram ainda quando estava, a gente estava como Homo sapiens há 80 mil anos atrás. Tá? E eles chegaram aqui. E eles vieram formar uma raça nova, foram habitar outras regiões, para depois desenvolverem o conhecimento que eles trouxeram nessas regiões. E isso foi um longo e penoso caminho. É um longo e penoso caminho. De 60 mil anos. De 60 mil anos. Então, esse tempo e espaço em que as coisas se dão é importante a gente fixar. Não vamos esperar nada para amanhã. Vamos sempre entender que temos um longo trabalho a realizar pela frente. Um longo trabalho. E tomara, queira Deus, que não seja dessa forma. Né? De a gente ser separado como o joio e ser levado como o joio para um outro planeta. Né? Então vamos voltar. A transição das gerações. Os elementos das duas gerações se confundem. Nós estamos vivendo esses conflitos das duas gerações. Daqueles que já vêm com uma nova moral e daqueles que ainda estão dentro da moral e da ética existente e que são resistentes a essa nova moral. Então nós estamos vivendo a turbulência desses tempos, a turbulência desses momentos. Enquanto diminui a encarnação de espíritos resistentes ao bem, aumentam os voltados ao bem, que trarão o progresso moral. Então veja, os voltados ao bem que trarão o progresso moral. Esse progresso moral terá de ser construído, terá de ser realizado por aqueles que são voltados ao bem. Quantos anos? Talvez nem tanto. Talvez em 5 milênios, talvez 5 milênios seja o suficiente. Né? 5 milênios talvez seja o suficiente. Algumas reencarnações ainda. Não são tantas. Eu gosto de fazer essa conta. A gente não pode se assustar com esses números. Né? Vamos ver. Moisés esteve aqui entre nós há 3.850 anos atrás. Ele falou, fez os 10 mandamentos. O que a humanidade hoje, em relação aos 10 mandamentos, executa? Não. Nenhum. Dos 10 mandamentos, o que se executa deles? O quê? Não é nada, mas... Alguma coisa, né? De alguns. São 4 milênios. 4 milênios. 4 milênios. Se a cada milênio hoje, nos dias de hoje, a gente hoje tem a possibilidade de estar reencarnado durante 60, 70, 80, 90 anos, em média, por aí. Passa-se na espiritualidade mais uns 200 antes de uma outra reencarnação, 150, 200 outra reencarnação. Então nós temos em média de 250 a 300 anos entre em cada período reencarnatório. Nós temos por milênio de 3 a 4 encarnações. Por milênio. Por milênio. Por milênio. Então, tá vendo? Então não é nada longo, né?
milênio, a gente vai reencarnar 3, 4 vezes. Em 5 milênios, umas 20 vezes. Não é nada longo. Não é nada longo. Por isso que é lento. Por isso que tudo é lento. Tudo é lento. Tudo se dá dentro de um progresso relativo ao tempo e espaço em que se vive. E esse progresso não muda também esse espaço da vida? Muda. Muda, porque Muda. falaram que antes... Vai mudar. Eu acho que vai ser... vai mudar, porque antes a encarnação era... Na época de Jesus, vivia-se 25 anos em média. Tem tudo, é relativo, né? Não. Mas Não é controle de natalidade, era de saúde. Cuidados de saúde. Você morria por qualquer coisa. Né? Você morria por qualquer coisa. Então, 25 anos era na época de Jesus. Na época de Kardec, o mundo tinha 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Nessa época aqui. Hoje tem 7 bilhões e 400 milhões de habitantes. vem todo mundo, né? Sabe qual era a população? A população de Jerusalém na época de Jesus? 15 mil habitantes. Tem menos gente aqui no bairro, aqui no bairro. Ilha Bela tem mais gente do que tinha na Palestina. Então, cada momento tem o seu processo, a sua coisa, e a tendência é ir alcançando outros processos e indo mais adiante. A vida vai se prolongando. Quem lê aquela escala dos mundos espíritas vai ver que nos mundos superiores, mundos felizes, superiores mesmo, o topo dela, a vida entre encarnado e desencarnado quase que é imperceptível. Mas existe ainda. Mas existe. É quase que imperceptível. Então, tudo isso aí tende a um processo evolutivo, mas só que esse processo é milenar. Milenar. Não vamos nada pensar em termos de imediatismo das coisas acontecendo. Tudo. Então, alguns livros que falam que esse estudo do pessoal para o outro planeta, para a China, que o ápice vai dar entre 2020 e 2025. Agora é. Chute. Não tem data. Já está acontecendo desde aquela época lá de Kardec, já estava acontecendo. E vai continuar acontecendo. Daqui não vai ser. Porque tem aquela teoria que também tem do planeta chupão, né? que vai passar e vai chupar todos os espíritos que vão para lá, que vão para cá. Tudo isso é conversa. Não tem data, não tem dia, não tem hora, não tem nada. O que vai acontecer é que num processo gradativamente, gradual, vai acontecendo esse tipo de migração. Conforme o comportamento também, né? Mas vai ter um instante que talvez ele vai colapsar. Então vamos falar do momento de colapsar. Né? Tem um momento que isso poderá se colapsar e agilizar o processo. Né? Poderá haver esse momento. Né? Não é impossível ter esse momento de colapsação do processo, em que fala, olha, está vindo já há 500 anos, há 200 anos que está vindo, mas agora precisa agilizar o processo. Então ele vai se colapsar. Pode vir a se colapsar. Junto com guerra, junto com cataclisma, com grande número de desencarnes coletivos, né? Poderá haver esse processo de se colapsar o tempo. Já houve na humanidade isso. As grandes guerras, as grandes pestes, né? Eram períodos em que se colapsou o tempo que se vivia e se criou um novo período. O desenvolvimento da tecnologia depois da Segunda Guerra Mundial é fantástico. E é proveniente dessa guerra. Inclusive é proveniente da guerra. Quando a gente lê no Livro dos Espíritos, fala que a guerra é necessária para o progresso da humanidade. E quando você lê isso, você fala, pô, mas como é que os Espíritos falam que a guerra é necessária para o progresso da humanidade? Como é que pode se afirmar isso? Né? Mas a guerra traz morte, traz sofrimento, traz dor, traz angústia. Mas numa visão espiritual,
numa visão espiritual, ele fez um corte e fez com que a humanidade começasse a caminhar de uma maneira diferente. Com a tecnologia. Né? Com a tecnologia. Desenvolvida nesse período. Proveniente desse conhecimento. Né? Eu acho que nessa situação a gente tem duas situações definidas. A questão dos desencarnes e a questão dos sobreviventes que, por conta dessa situação, têm que reaprender a viver uma série de Traz uma nova visão de vida. O trauma, a dor, o sofrimento traz com que a pessoa passa a ver diferentemente o que está se mostrando. Eu, no final, não deve entrar aí, mas depois a gente puxa aqui, eu tenho 2 quadros também de um outro livro que eu acho muito interessante, que vai finalizar a apresentação que a gente trouxe, tá? Que vai falar um pouquinho por aí. Então, enquanto diminui a encarnação de espíritos resistentes ao bem, aumenta os voltados ao bem, que trarão um progresso moral. Veja que o número de habitantes no planeta aumentou violentamente. Muitos voltados aos bens, mas também muitos voltados ao mal. Por que isso? Por que isso? A todos tem de ser dada a oportunidade de uma encarnação em que onde vai se haver a ceifa. Não pode se fazer a ceifa sem dar a oportunidade ao espírito, pelo seu livre-arbítrio, agir no bem. Né? Então é dada a oportunidade. Mas quando ele reencarna, ele continua o mesmo. Ou às vezes piora a situação. Né? E não tem como corrigir isso. Certo? E aí ele teve a oportunidade. Então, eu me lembro que há muitos anos atrás, nós estávamos uma vez num evento em São Paulo com o Chico, e se perguntou a ele, né, o número de... eu estou falando coisa de 30 anos atrás. E se perguntou a ele por que estava havendo um crescimento tão grande do número de habitantes no planeta. Né? A gente achava lá naquela época que era grande. Hoje já aquilo lá ficou fichinho, né? Mas perguntou, ele falou, Emmanuel me disse, né? Ele sempre responde pelo Emmanuel. Né? Emmanuel nos falou que as torneiras da reencarnação foram abertas para que se desse oportunidade a todos os espíritos poderem viver esse período de transição. Mas elas serão fechadas. Fechamento. O controle de natalidade e talvez algum colapso que haja de uma guerra, de algum cataclisma, de alguma situação mais conflituosa que muita gente desencarne, isso traga esse processo. Quer dizer, foram abertas por esse motivo. Você está vendo só o Brasil? Não, O mundo, não. A natalidade é aqui, né? Não era aqui. Na China era muito pior. Na Ásia é muito pior. Na Ásia é muito pior. Você vê a Índia com 1 bilhão e tanto de habitantes, a China com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. É uma coisa fantástica. Eu acho que a gente vê esse crescimento maior justamente em áreas que têm situações mais difíceis. Mas é onde se abre mais as portas, né? Onde pode se abrir mais as portas. E é necessário que se abra as suas portas. É necessário. É necessário. Porque o espírito não está vendo se ele vai viver com computador ou vai passar fome. Ele precisa reencarnar. Ele precisa reencarnar. São as leis morais que contam. Né? Conta. Porque é a parte moral, o comportamento dele que vai contar, e não o que ele vai ter, não vai ter, o que ele vai andar de carro, não vai andar de carro, vai fazer uma viagem, isso não importa. Isso não importa. Em termos espirituais não tem importância. A importância está naquilo que ele vai moralmente executar. Não? Esses espíritos se distinguem por uma inteligência, os voltados ao bem, por uma inteligência e razão precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espirituais. Aqui também nós precisamos tomar muito cuidado, né? Que agora tem essas teorias todas, a criança índigo, e os filhos da luz, o detect, etc. É natural. É natural
que haja cada vez mais espíritos reencarnados. Você voltou. Quando era criança, espiritual, tecnologia, né? Então é natural que cada vez mais venham espíritos, aumentos voltados ao bem, por uma razão que traz uma inteligência e razão precoce aliados ao sentimento inato do bem e crenças espirituais. É natural isso. É natural. Porque vai ter espíritos já vindo. As crianças hoje já nascem sabendo. Já nascem sabendo. Já nascem sabendo. Por quê? Porque elas trazem o conhecimento. E a questão de estarem voltadas ao bem é natural nelas. É natural. Então não tem nada decepcional, luzes azuis, crianças índicos, os caras estão flutuando, meu filho é isso, meu neto é aquilo. Não, teu filho, teu neto é ser humano como qualquer outro, só que está mais voltado ao bem. Ótimo, maravilhoso. Você vê que essas afirmações são frutos do orgulho dessas pessoas, dos encarnados aqui, né? Não da criança. E quer criar seres diferentes, não. Presta atenção, daqui a pouco o cara faz uma besteira, né? Aí fala, não era. Vai fazer bobagem também. Vai fazer bobagem também. Que só está voltado ao bem, não é bom. Está voltado ao bem. Mas vai estar voltado ao bem, mas continua imperfeito. Continua imperfeito e vai trazer imperfeições e vai ainda passar por experiências difíceis, só que não mais, talvez, num processo de expiação, mas num processo de provas. Porque a regeneração da humanidade, ela vai tirar a expiação, mas vai continuar as provas. As provas vão continuar. A prova para você demonstrar que você está voltado ao bem, mas já consegue e precisa conseguir cada vez mais ser mais humilde, ser mais paciente. Idoso é muito já, é a somatória de tudo. É a somatória de tudo. Humilde, paciente, resignado, que saiba perdoar. Né? Então, isso são as provas. As provas vão vindo e nós vamos passar por uma série de provas dessas e de sucessivas reencarnações nessas provas para passarmos a ser do bem. Nós somos voltados ao bem, mas não somos do bem. O do bem, ainda precisamos passar pelas provas, mas não necessitamos mais das expiações. Não haverá mais necessidade das expiações. Deixará de ser provas de expiações. Passará a ser de regeneração, aonde continuará existindo as provas. Para que aperfeiçoemos as nossas imperfeições. Porque imperfeitos somos. E não é porque nós vamos, o mundo vai estar mudando de categoria que nós vamos nos tornar bons. Não. Nós temos de nos tornar bons. Mudando as atitudes. Mudando o pensamento, mudando o sentimento. Sem isso, não há como haver a mudança. Não vai cair do céu. Quem vai construir um mundo melhor, um mundo de regeneração, em que as coisas se darão voltadas ao bem? Quem vai construir isso? Somos nós. Somos nós. Pelas nossas encarnações sucessivas. E nós temos de complementar essas ações. E não adianta querer, não, mas eu já sou espírita, eu vou sair daqui e vai para o nosso lar. Não vai. Não vai. É no umbral, mas antes de entrar em nosso lar, você tem que ficar no umbral. De novo? Primeiro que é minha casa, minha vida no umbral. O nosso lar está lá dentro do umbral. Está dentro do umbral. Quem lê nosso lar com cuidado, vai ver que nos portões está cheio de espírito querendo entrar e não consegue entrar, porque está dentro do umbral. Está dentro do umbral. E quando nós desencarnamos aonde? Umbral. Umbral. Só falar. O que é essa porta aí? O que é? É um umbral do salão para a sala. Você tem de atravessar um umbral. Você tem de atravessar um umbral.
para chegar na espiritualidade. Do carnal para o espiritual, você tem que atravessar o umbral. Essa passagem pelo umbral pode ser instantânea e pode ser secular. Vai depender do estágio espiritual em que nos encontramos. Do estágio espiritual. Ah, mas eu sou espírita. Não sei. Isso é carteirada. Vai bater lá na porta do... Isso é carteirada espiritual. Carteirada espiritual. Eu sou espírita. Não funciona. Não passa. Não passa. Não vai passar. Não adianta fazer carteirinha aqui no centro. Não vai passar. Não vai passar. A gente vai sair naquela história de quanto mais sabe, mais é cobrado. É isso. É isso. É isso aí. É isso aí. Então não vai ter, não tem benefício. E há algo que eu acho que a gente tem de entender. Mas nós vamos sair aqui muito para baixo. Eu vim aqui para levantar minha moral e para me derrubar. Nós temos de entender. Ai, que frio, fecha aí. Não, que fecha não. Aí. Vai sentar lá, gordo. Vai dar problema, vai ficar aberto de uma gente se você tá lá. Ah, não. Metade só. Não. Que está com frio? Que é isso? Estou suando. Nós temos de. Há algo importante da gente entender, que são leis imutáveis que existem no universo. E nós não temos como mudar essas leis. Né? O nosso perispírito é feito de que matéria? Fluido cósmico universal? Hã? Fluido cósmico? Do fluido cósmico do nosso planeta. E a matéria é a mesma matéria do corpo físico, só que mais sutil, menos densa. Mas é matéria no perispírito. E a matéria está sujeita ao quê? A lei da gravidade. A lei da gravidade. Se eu sair daqui e pular, eu cair no chão. Né? A lei da gravidade me faz. Se você desencarnou e o teu perispírito está denso, para onde você vai? Você desencarna, mas você quer bater asa, mas não tem asa. Né? Aí você fala, vou subir. Feito um foguete, você não tem o motor de propulsão para te levar para cima. E para onde você vai? Nem para baixo, nem para cima. Você vai aonde está o teu peso perispirítico. Ser católico era mais simples. Outro... Vai dar Então, vai para onde está o peso perispirítico. Eu já falei, acho que isso da outra vez que eu vim aqui, mas volto a falar de novo. Depois de 50 anos de doutrina espírita, eu acabei entendendo qual é a minha posição como espírita. Eu me tornei um personal training do espírito. Todo mundo cuida hoje do físico, mas ninguém cuida do perispírito. E a obesidade perispirítica é imensa. É imensa. É imensa. Tem de fazer as séries de exercícios espirituais para poder tirar o peso do perispírito e podermos desencarnar em uma posição melhor. E não tem jeito. Não tem outra forma. Oi. A dimensão é outra perispirítica, coloca. Isso que é o pior. Isso que é o pior. Então a gente tem de tomar o cuidado do perispírito. E cuidar do perispírito. Então, já se você for, não, isso aqui eu sou assim mesmo, vou ficar desse jeito, vai levando, tudo bem, você tem livre-arbítrio, vai para onde você quiser. Faça o que você quiser. Mas depois não reclame. Depois não reclame. Porque o peso perispirítico é que vai te colocar vibracionalmente em zonas adequadas